Interessante aqui no livro de Gênesis, fala que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia águas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o curioso é que na versão hebraica da Bíblia, ao invés de utilizarem o termo Deus, utilizaram o termo Elohim. O termo Elohim não denota algo singular, mas algo plural. No hebraico significa algo como potestade, ou seja, é uma pluralidade de forças criadoras. Então eu fico pensando, né? Porque todo esse conhecimento cristão que nós possuímos hoje, até mesmo a gnose, correntes ocultistas, todas elas se derivam da cultura judaica, né? Tudo tem sempre essa raiz fincada na cultura judaica, porque, querendo ou não, é a cultura mais poderosa da Terra, é algo que está aí em voga há milênios a fio, no mínimo há 5.000 anos os judeus estão aí propagando e mantendo a cultura deles viva, né? Inclusive hoje é Páscoa, né? E a Páscoa é uma festa judaica, ou seja, nós estamos hoje aqui em 2019, num país chamado Brasil, comemorando uma data festiva judaica, né? Que já é comemorada há milênios. Então, para você ver que a cultura judaica é algo muito poderoso na Terra e tem a sua posição de importância muito nítida. Então, a Bíblia hebraica deve ser levada muito em consideração. Muito em consideração, porque ali é a matéria-prima da Bíblia, né? Todas as demais traduções da Bíblia surgiram baseadas na Bíblia hebraica. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas a partir da Bíblia hebraica fizeram a Bíblia grega, né? Que é o hebraico traduzido para o grego, e do grego traduziram para o latim, do latim traduziram para o português. Então tudo teve a sua gênese na Bíblia hebraica, todo esse conhecimento judaico-cristão contemporâneo, os gnósticos, porque o que acontece? Os gnósticos, tudo indica que eles eram os cristãos primitivos, que possuíam um conhecimento bíblico. Quer dizer, não sei se no tempo deles já existia a Bíblia, mas já existia, evidentemente, a cultura judaica. E eles possuíam esse conhecimento de um modo muito intenso, muito profundo e muito amplo. De maneira que nós podemos dizer até que eles são os pais do cristianismo, né? Do cristianismo primitivo. Começou ali com aqueles primeiros gnósticos ali. Então, todos esses grandes conhecimentos, eles circundam a cultura judaica. Então, a Bíblia hebraica é algo que tem que ser levado em muita consideração. Então eu fico me perguntando, né, se na Bíblia hebraica, ao invés de utilizar o termo Deus, eles colocaram o termo Elohim, e o termo Elohim significa uma pluralidade de forças. Então existe uma possibilidade de que tudo o que a gente conhece como a criação não tenha surgido a partir de um único Criador, um único Deus, mas a partir de uma pluralidade criadora. Um grupo criativo que criou a terra, o céu, o mar, tudo que existe, o ser humano. Deuses, ao invés de Deus. Então surge uma outra pergunta, né? Se realmente foi isso o que aconteceu, então quem são esses deuses? De onde eles vieram?
por que vieram para cá, com qual finalidade criaram isso aqui tudo. Aí começa a surgir várias daquelas perguntas sem resposta, né? Eu digo que não existe resposta para essas perguntas porque, por mais que o ser humano ele tenha um ímpeto de procurar a verdade de todas as coisas, eu tenho para mim que ele jamais vai encontrar, porque ele está inserido dentro de um mundo que é uma mentira. Então como que você vai encontrar a verdade se você está inserido dentro de uma mentira? Se ligou? É algo praticamente impossível, né? Então é por isso que todas as coisas da Terra sempre levam o ser humano ao engano, à ilusão. Porque a verdade não é um item desse mundo, entendeu? Tudo que a gente tem nesse mundo são apenas ilusões e mentiras, no máximo miragens. Por quê? Porque esse daqui é o mundo da mentira, sabe? É algo que está na configuração desse mundo, dessa realidade. É algo deliberadamente e intrinsecamente afastado da verdade. Então, por mais que a gente procure a verdade em religiões, em filosofias, em conhecimentos, em um monte de coisa, a gente nunca vai encontrar a verdade, pelo mero fato de que a verdade não se encontra nesse mundo, sabe? A verdade não se encontra no estado humano de ser. O que a gente pode encontrar são alguns indícios de que realmente tudo é uma grande mentira, uma grande ilusão. E pouca coisa além disso, sabe? Nada muito mais amplo além disso. E tudo permanece sendo um imenso mistério. Mas a gente permanece perguntando, né? Então, se foram os Elohim que criaram tudo que existe, então quem são esses Elohim? Começa por aí, essa é a primeira pergunta. O interessante é que a minha avó ela segue um conhecimento chamado cultura racional. E segundo esse conhecimento, seres de uma outra realidade penetraram no universo em que ainda não estava preparado para comportar a vida. E pelo fato deles terem feito essa passagem para essa outra realidade, eles sofreram uma espécie de queda. Então eles se degeneraram ao virem deliberadamente para um lugar em que não estava apto a recebê-los. Isso se assemelha muito com o conhecimento cristão da queda de criaturas que vieram de uma outra realidade e sofreram um declínio espiritual a partir disso, se degeneraram a partir disso. Isso está narrado na Bíblia, né? No livro de Gênesis fala sobre os anjos que vieram para a Terra, se transformaram em anjos caídos e corromperam a humanidade. Isso daí foi uma queda, mas eu acho que também existiu uma outra queda além dessa, que é a queda primordial, que é a razão de ser desse mundo e de toda a existência presente nesse mundo, que é um mundo caído. É algo que nasceu de um erro, é um fruto de um equívoco. Então a gente pode elucubrar infinitas teorias baseadas nesse acontecimento, sabe? Principalmente se a gente colocar na pauta a existência dos Elohim, que são uma coletividade criadora, uma potestade dotada de princípios criativos, né? Uma pluralidade de forças. Então eu me pergunto o que são os Elohim, e por que eles criaram a Terra e tudo o que existe nela. Então eu começo a fazer especulações a partir da minha própria mente, do meu próprio pensamento, né? A primeira possibilidade que eu vejo, e talvez a única possibilidade assim,
é de que os Elohim, na verdade, são seres humanos do futuro. Seres humanos que vieram de uma outra época e regressaram à Terra, no tempo em que ela ainda era uma substância sem forma e vazia. E a partir disso eles criaram um outro mundo para se viver, um mundo no qual eles fossem os deuses e detessem todo o poder e domínio sobre esse novo mundo criado por eles mesmos. Então, os Elohim seriam nada menos que nós no futuro, dotados de uma extrema tecnologia inimaginavelmente avançada, capaz de criar o sol, a lua, os mares, a terra, as árvores, o ser humano, os animais, tudo, cara. E isso não é algo tão ilógico se você parar pra pensar nessa possibilidade, entendeu? Mas aí surge uma outra questão. Se foi isso que aconteceu, será que a finalidade desse acontecimento era apenas por intenções de poder, controle e domínio? Ou haveria alguma outra possibilidade além dessa, né? Alguma outra finalidade que não essa? Uma outra coisa que eu penso também é que os Elohim estavam fugindo de algo, que eles eram foragidos de alguma situação que os obrigaram a dar cabo de todo esse acontecimento, viajar no tempo, criar a Terra e toda a forma de vida que existe na Terra. Mas se eles são foragidos é porque eles estavam, obviamente, fugindo de algo. E se estavam fugindo de algo, o que seria esse algo? Aí eu já me lembro de um filme que eu assisti uma certa vez que se chama Cidade das Sombras. Se não me engano é um filme da década de 90, de 98. Nesse filme, cara, fala sobre uma realidade no qual os seres humanos eles são cativos de uma raça alienígena em que mantém a humanidade aprisionada na Terra. Só que essa raça de alienígenas possui um ponto fraco. E o ponto fraco deles é a substância água. Eles não conseguem se aproximar da água. Qualquer coisa que contenha água, eles não conseguem lidar, como se fosse uma espécie de veneno para eles. É algo que afugenta essas criaturas. Aí voltando para aquela teoria, então se tudo na Terra tem água, né? Nossos corpos, tudo tem água como componente quase que principal. E a própria Terra é um planeta água, né? Estamos cercados de água por todos os lados. Então talvez exista essa possibilidade dos Elohim terem criado a Terra como uma espécie de refúgio, esconderijo, um esconderijo contra esse tipo de entidade que possui a substância água como se fosse um veneno primordial, entendeu? Claro que isso daí parece apenas uma história de ficção científica, mas se a gente for pensar aprofundadamente a respeito disso, a gente vai perceber que existe algum fio da meada, sabe? Porque na verdade todas as coisas fazem sentido, todas as coisas se conectam. Por mais absurdas que sejam as informações, todas as informações possuem sempre algum elo em comum, sabe? Tem sempre alguma coisa que conecta tudo. Inclusive, isso é parte da configuração dessa realidade, né? De que tudo está conectado, sabe? Uma borboleta que voa a 1 metro de distância está conectado com uma baleia que nada no Oceano Pacífico, no mais profundo dos oceanos, entendeu? Então todas as informações estão conectadas e é por isso que a cultura racional detém uma história tão parecida com a história da Bíblia
E é por isso que todas as religiões possuem sempre a mesma história, o mesmo cerne, porém contadas em outras nomenclaturas, né? Porque é tudo uma coisa só, né? E no fim das contas só existe uma única verdade, por mais camuflada e por mais oculta que esteja, no fundo só existe uma única verdade. Agora, descobrir o que é essa única verdade que é realmente algo que muito provavelmente o ser humano jamais conseguirá encontrar. Porque é a mesma coisa que você procurar água dentro de um vulcão em erupção, entendeu? É algo que está diametralmente oposto à natureza das coisas. E esse tema dá pra gente ficar conversando horas e horas a fio, sem chegar a absolutamente nenhum tipo de conclusão. Porque é aquele tipo de assunto que você fica sempre andando em círculo, sabe? Ou como se estivesse dentro de um labirinto, onde as paredes se movem continuamente e você jamais consegue encontrar a saída. Esse tipo de assunto é sempre assim. Mas eu acho muito interessante dialogar sobre isso, cara. Isso é muito engraçado, né? Porque hoje é o domingo de Páscoa, né? E a Páscoa é celebrada há no mínimo mais de 4.000 anos na Terra, algo que começou com os judeus. E existe todo um significado por trás disso, né? Significado que a maioria das pessoas desconhece, porque nós nascemos numa época em que a realidade se transformou num item muito artificial, né? As pessoas cresceram assistindo televisão, doutrinadas pela escola, aprisionadas pelo sistema econômico, que obriga o ser humano a dispor absolutamente qualquer coisa para sobreviver, né? Então hoje a gente pensa que a Páscoa é apenas um domingo onde você come bacalhau e come chocolate, né, ovo de Páscoa. Mas é um significado muito além disso. É um significado importante que, se a gente soubesse, a gente estaria numa situação mais esclarecida acerca da realidade. Que fala que hoje, né, pra gente também tem aquele conhecimento de que sexta-feira Jesus foi crucificado, no sábado todo mundo ficou pranteando a morte de Jesus, e no domingo ele ressuscitou de entre os mortos e ficou na terra, acho que por mais 40 dias, eu acho, 30 dias, não sei. E depois ascendeu aos céus e está nesse exato momento lá no paraíso, junto de Deus. E eu fico me perguntando, né, cara, quem foi Jesus, né? É sabido que há mais de 2.000 anos atrás apareceu uma criatura na Terra que se auto-intitulava como o Filho Primogênito de Deus e que também se intitulava como sendo o próprio Deus encarnado na condição humana. É sabido que essa criatura realizou toda espécie de prodígios e milagres, manifestações sobrenaturais de existência, e que foi perseguido por judeus e por todo tipo de pessoa. De igual maneira também foi reverenciado por todo tipo de pessoa, desde do mais abjeto pecador ao homem mais iluminado de todos os homens, e que era uma criatura que não estava vivendo